Olá, crianças! Tudo bem com vocês? No nosso videoaula de hoje, nós iremos trabalhar o conteúdo de as substâncias se transformam, mas como será que isso ocorre? Esse conteúdo é referente ao terceiro bimestre e nós iremos trabalhar as páginas 28 a 36. Então, será necessário que você pegue a sua apostila, o seu penal, lápis e borracha para acompanhar a aula. Vamos descobrir como as substâncias se transformam. Nós temos três estados da matéria: sólido, líquido e gasoso. Essas substâncias se transformam quando expostas ao calor demais ou ao muito frio. O sólido, quando esquenta muito, ele vai para o estado líquido. Nós chamamos isso de fusão. O líquido, quando esquenta demais, ele vai para o estado gasoso, que nós chamamos de vaporização. Quando nós resfriamos essas matérias, o gasoso vira líquido. Nós chamamos isso de condensação. E já o líquido, quando esquenta, quando ele esfria muito, ele vai para o estado sólido, que nós chamamos de solidificação, ou seja, ele vira gelo. Olhem só, o picolé derreteu. Ele foi do estado sólido para o estado líquido. E isso aconteceu, sabe por quê? Por conta do calor. Quando o material sólido ele é exposto a muito calor, nós chamamos isso de fusão. E nisso ele vai para o estado líquido. Já o estado líquido, quando nós esquentamos demais, ele vai para o estado gasoso, virando assim a vaporização. Quando o líquido esquenta demais, ele vai para o estado gasoso, nós chamamos isso de vaporização. Nesse caso, as substâncias se transformaram por conta do calor. O sólido virou líquido e o líquido virou o estado gasoso, virou a vaporização por conta do calor. Muito bem. Então, vocês puderam perceber que as substâncias elas podem se transformar por conta de vários fatores. Por conta do excesso de calor ou pelo excesso de frio, pelo excesso de resfriamento, aonde o sólido ele pode virar líquido, o líquido pode virar sólido, ou seja, pode virar gelo. As substâncias se transformam por conta de vários fatores, e um desses fatores é a transformação química. Como acontece a transformação química? Vamos observar aqui alguns exemplos. Ao ser ingerida pela ave, a semente é transformada pela digestão, para que possa ser aproveitada pelo organismo. Os resíduos são eliminados nas fezes, conforme a imagem. Então, esse fruto aqui, a ser ingerida pela ave, ela sofreu uma transformação química lá no seu organismo. E ela saiu em forma de fezes. Então, ela se transformou através de uma reação química conforme o processo digestivo da ave. Agora aqui, os pregos, quando eles ficam expostos ao ambiente, ao oxigênio e à umidade do ar, os pregos, sabe o que acontece? Eles enferrujam, pois o ferro se transforma em uma substância avermelhada, chamada de ferrugem. Já folhas novas de jornal, quando são expostas muito à luz do sol, ficam amareladas e quebradiças, porque a luz provoca alterações na composição do papel. Então, aqui, esse fruto sofreu a sua alteração por conta do processo digestivo da ave. Os pregos sofreram alteração na sua substância, na sua matéria, por conta da exposição ao oxigênio e à umidade do ar. Já as folhas de jornal aqui sofreram alteração na sua aparência por conta da exposição à luz do sol. Então, conforme os exemplos acima citados, vocês podem perceber que as transformações químicas podem ser causadas por diferentes fatores, como calor, pela umidade e também pela luz. As transformações químicas, elas se definem porque as substâncias primárias, elas se transformam em outra substância,
Como exemplo do prego, quando exposto a muita umidade, ele vira o quê? Ele vira outra substância, ele vira ferrugem. Já a transformação física, as substâncias não são transformadas em outras substâncias. A mudança ocorre somente na aparência. Vamos ver alguns exemplos. Quando amassamos uma folha de papel, seu formato muda, porém sua composição não, ou seja, continua sendo o quê? Continua sendo papel. Ao receber calor, os cubos de gelo que estão no estado sólido, eles derretem, indo para o estado líquido, transformando-se em água líquida. Então aqui ele não virou outra substância. Por quê? Porque o cubo de gelo ao receber calor, ele derrete e continua sendo o quê? Continua sendo água. Ao ser quebrada, a caneca, outro exemplo é a caneca. Aqui ela sofreu o quê? Uma transformação apenas física. Ao ser quebrada, a caneca continua sendo constituída pelo mesmo material, o que não é o caso dos pregos. Os pregos, quando eles são expostos a muita umidade, eles viram outra substância, eles viram ferrugem. Já a caneca, o gelo e o papel, eles sofrem apenas a transformação física. E falando em transformações químicas e físicas, nós temos as transformações reversíveis e as irreversíveis. Mas o que é? As transformações também podem ser classificadas de outra maneira. Transformações reversíveis é quando as matérias podem voltar ao seu estado inicial. E as irreversíveis é quando o material não volta mais à sua aparência de antes. Por exemplo, aqui o picolé. O picolé pode retornar à sua aparência inicial mesmo após o seu derretimento. Por quê? Se o picolé está derretendo e você coloca ele dentro de uma geladeira, ele volta para o seu estado inicial, que era o estado sólido. Já o ovo, ao ser cozido, não volta mais a ter a aparência de ovo cru. Depois que você cozinha o ovo, ele não volta mais a ficar cru. Então, aqui nós temos um exemplo de uma transformação irreversível, quando um material, ao ser transformado, não pode mais voltar ao seu estado inicial. Já o picolé, que é gelo, que é o sólido, ele derrete, mas assim que você coloca ele dentro de um freezer, por exemplo, ele volta ao seu estado normal, ao seu estado inicial, que é o que? Que é o gelo. No exemplo do picolé, temos uma transformação reversível, ou seja, se for congelado novamente, o picolé voltará ao seu estado sólido inicial. Já o ovo, temos uma transformação irreversível, porque após o seu cozimento, o ovo não pode mais voltar ao seu estado inicial. Quando ocorre o apodrecimento de um alimento, como a laranja, não é possível retornar à situação inicial. Não é possível que ela volte a ficar boa novamente. Quando o material é queimado, como a madeira, também não é possível voltar ao que era antes. Depois que você queima, as madeiras elas não voltam mais ao seu estado inicial. Então, vocês puderam perceber que nós temos os materiais, as condições e a transformação. O chocolate, quando ele é exposto à condição de calor, ele se transforma em líquido, ele derrete. Acontece o derretimento. E assim nós temos as transformações químicas, físicas e as transformações reversíveis e irreversíveis. Agora no vídeo 2, nós realizaremos as atividades referente ao conteúdo de as substâncias se transformam. Eu conto com vocês.